A prática de atividade física é cada vez mais comum. Gera inúmeros benefícios, porém, a grande maioria dos chamados atletas de fim de semana, ou seja, os amadores, faz exercício sem orientação profissional adequada. Isso aumenta o risco de lesões esportivas. Vamos então conhecer alguns dos principais tipos de lesões que acometem, além do amador, também os atletas profissionais e ver o que podemos fazer para preveni-las e usufruir apenas dos benefícios da prática esportiva. Atividade física de forma adequada e regular é fundamental para a saúde e bem-estar físico, emocional e social em todas as fases da vida. O exercício mexe com o organismo como um todo e ajuda na prevenção e reabilitação de várias doenças, a exemplo das cardiovasculares e da osteoporose, e na manutenção da saúde e da qualidade de vida. Porém, a prática inadequada e, em determinados casos, mesmo com orientação, pode colocar a pessoa em risco para uma lesão esportiva, o que deve ser levado mais a sério por todos nós. Qualquer atividade física pode te levar a ter uma lesão que te muda o rumo da sua vida, né? Existem lesões que são sérias, são lesões importantes, que determinam uma limitação eterna, que você vai carregar para o resto da tua vida. Nós não conseguimos, na terapêutica da lesão esportiva, a resolução total de todas as lesões. E tem algumas lesões que vão marcar uma limitação para o resto da vida. São lesões, às vezes, muito importantes. Quando falamos em lesões esportivas, em geral, são as lesões do sistema músculo-esquelético, ou seja, lesões musculares, lesões ósseas, lesões de tendões, entre outras, como veremos mais detalhes daqui a pouco. Eu tive uma lesão séria no joelho, que isso foi o que mais me pegou, assim, como atleta, as torções básicas de tornozelo. Mas hoje, depois que eu parei de jogar, eu não sou o tipo de atleta que reclama, que tem dor por tudo quanto é lado do corpo. As partes do nosso corpo mais frequentemente afetadas nas lesões do esporte dependem da modalidade que se pratica. Então, se nós falamos, por exemplo, em natação, polo aquático, enfim, esportes onde se usa muito membro superior, então a incidência de lesões é muito grande na região do ombro. Se nós falamos em tênis, nós temos que nos reportar as lesões do cotovelo, bem como atividades como, por exemplo, o golfe, que está crescendo muito em nosso meio, também lesões de cotovelo, as dores nas costelas, assim como nos membros inferiores, por exemplo, no futebol, tornozelo, joelho, lesões musculares, são as mais comumente afetadas, portanto, depende muito da modalidade que se pratica. Cerca de 90% a 95% das lesões esportivas ocorrem em esportistas amadores e não profissionais. Quando eu tive a lesão, foi jogando futebol, que de repente faltou gente para jogar, eu estava lá na hora e acabei jogando e acabei lesando o joelho, um esporte que eu fazia tempo que eu já não estava jogando mais. Mas, por outro lado, o atleta profissional ele se prepara muito, mas também ele exige muito mais. E o esporte cada vez mais competitivo, cada vez mais agressivo, também fez com que o número de lesões nos últimos tempos aumentasse muito em relação aos anos anteriores. Já tive uma osteocondrite, uma lesão de cartilagem no joelho e uma fascite plantar que eu tive recentemente, que é uma inflamação na planta do pé. As lesões esportivas podem ser percebidas de maneiras variadas. Isso depende da idade, da expectativa do esporte, do que aquilo significa para você. Imagine que, por exemplo, um jogador de futebol profissional torça o tornozelo. Torcer o tornozelo é uma lesão banal, que para qualquer um de nós vai mancar 1 ou 2 dias e vai ficar bem. O jogador de futebol profissional pode fazer com que ele não dispute uma partida fundamental e que ele tenha alguma limitação. Eu sofri a lesão no ano passado e já estou um bom tempo sem jogar. E para mim é muito difícil assistir os jogos pela televisão e não poder participar, não poder estar o dia a dia no campo, correndo, fazendo coisas que eu fiz uma vida toda. As lesões esportivas podem ser agudas ou crônicas e, quanto à intensidade, podem ser classificadas em leve, não provoca lesão anatômica, ou seja, não rompe um ligamento nem provoca uma fratura. Moderada, aquela que, embora provoque lesão no tecido, é pequena e não necessita reparação. Ou grave, a que exige um tipo de reparação. Vale conhecermos um pouco mais sobre algumas das composições do corpo que podem ser alvo de uma lesão esportiva. Ossos.
O esqueleto é a infraestrutura do corpo, serve de sustentação e de proteção a vários órgãos. Músculos. São tecidos elásticos fibrosos que movem os ossos. Há vários grupos musculares. Ligamentos. São tiras de tecido que, em geral, servem para ligar ossos a articulações. Tendões. São tecidos elásticos fibrosos que ligam os músculos aos ossos. Cartilagens. Um tipo de tecido encontrado geralmente na extremidade dos ossos que ajuda na absorção de impactos. Bursa. São pequenos sacos com líquidos localizados entre ossos, músculos, tendões e outros tecidos. Articulações. São locais onde os ossos se juntam e possibilitam movimentos. São formadas por ligamentos, tendões, cartilagens e bursas. As principais são joelho, cotovelo, ombro e tornozelo. O impacto de uma lesão esportiva é grande para qualquer pessoa. Porém, em geral, para o atleta profissional, não bastassem as pressões que sofre, ele ainda acaba se culpando. A lesão é uma coisa que deixa o jogador muito deprimido, deixa o profissional muito insatisfeito consigo mesmo. Tipo assim, poxa vida, se eu tivesse feito alguma coisa preventiva, se eu tivesse fortalecido mais os ligamentos, mais o tornozelo e tal, eu talvez não teria me machucado. Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas das principais lesões esportivas. A começar com as lesões musculares, que representam cerca de 90% de todas as lesões. As lesões musculares que ocorrem nos atletas profissionais são lesões muito limitantes, porque o tempo de reabilitação é muito longo, às vezes se estende a 30, 40 dias. Existem várias histórias clássicas de lesões musculares que mudaram a história do esporte. Uma delas é o caso do Pelé na Copa do Mundo do Chile, que teve uma distensão de virilha e não jogou a Copa, né? Embora nós ganhemos a Copa. As lesões musculares, em geral, ocorrem em função de despreparo físico. Em geral, os sintomas das lesões musculares, elas começam com dor. Existe um tipo de dor muito interessante, muito típico das lesões musculares, lesões tendinosas, que é a sensação do indivíduo levar uma pedrada. Então, não raro ele se queixa, ele conta para o médico: doutor, eu senti como se fosse uma pedrada ou uma estilingada, enfim, dor brusca, dor abrupta, ou na panturrilha, barriga da perna, ou na coxa. Isso se deve exatamente ao movimento de ruptura dessas fibras musculares, que pode ser parcial ou pode ser total. Pode também ocorrer hematoma na lesão muscular, aumento de volume, inchaço na região. Outras vezes, as lesões mais graves, você tem uma ruptura, por exemplo, da parte muscular e tendínea, o indivíduo fica sem movimentar o membro, se for uma lesão no joelho, por exemplo, ou no cotovelo, sem mexer totalmente aquele músculo, porque não existe continuidade. É fundamental dar a devida atenção aos sintomas de uma lesão esportiva e saber buscar ajuda médica. Quando a pessoa mascara algum tipo de sintoma, naturalmente que essa lesão vai se agravando, né? E até o momento onde pode até mesmo se afastar do esporte ou assim por diante, e considera isso uma fatalidade. Na realidade, não é uma fatalidade. Agora, vamos conhecer as tendinopatias, que representam entre 30% a 50% das lesões esportivas e, sem dúvida, talvez a queixa mais frequente. As tendinopatias, de uma maneira geral, elas são muito importantes e muito difíceis de serem tratadas. Porque, em geral, as tendinopatias, elas advêm, elas surgem em função de movimentos de repetição ou de sobrecarga. Em geral, as tendinopatias têm caráter progressivo. Inicialmente, o que chamamos de grau 1 é o indivíduo que tem dor após a prática do esporte, ou no joelho, ou no cotovelo, depende do esporte. O grau 2 é quando ele tem dor durante e depois. E o grau 3, quando ele tem dor praticamente em todos os movimentos do esporte. Chegando ao auge, que seria um grau 4, quando existe a ruptura espontânea desse tendão por uma doença, uma alteração da estrutura desse tendão. Os tendões mais afetados são os de joelho, chamado tendão patelar, e de calcanhar, denominado tendão de Aquiles. Quanto às lesões nas articulações, em geral, são crônicas. São lesões que evoluem progressivamente. A articulação é o futuro de alguém que faz alguma coisa errada durante a atividade esportiva. No momento, a não ser lesões graves, entorses graves, com lesões ligamentares e tal. Mas a microlesão, o microtrauma, faz com que essa articulação e essa cartilagem que hoje
não tem nenhum tipo de problema, vem a ter sérios problemas daqui a alguns anos, né? É preciso também evitar o excesso de peso corporal, que sobrecarrega as articulações e aumenta o risco de lesões na coluna, quadris, tornozelos e joelhos. O joelho, sem dúvida, é uma das articulações-alvo. Qualquer pessoa pode ter uma lesão no joelho, às vezes num movimento aparentemente simples. Eu estava no parque com meu cachorro, estava parado, eles estavam brincando, veio um outro cachorro, bateu no meu joelho. Na hora deu uma dor muito grande, mas logo passou. Quando eu comecei a andar, eu senti que o joelho já estava falseando. Também o atleta profissional, especialmente o jogador de futebol, tem no joelho um dos focos de maior receio. Então nós podemos ter vários tipos de lesão no joelho. Podemos ter as lesões por sobrecarga, que são as tendinites, as próprias lesões musculares por sobrecarga. Lesões da cartilagem também, quer seja na articulação entre o fêmur e a tíbia, quer seja entre o fêmur e a patela. E podemos ter as lesões já de origem relacionadas ao trauma propriamente dito, que são as lesões meniscais e as lesões ligamentares. Nesse caso, eu tive uma torção e o ligamento estirou. Aí depois disso, até o taekwondo eu parei de praticar, né? Eu tinha 23 anos para 24, eu parei de praticar o taekwondo porque não tinha mais como. As lesões do joelho costumam ser bastante sintomáticas. Dor, em geral, é o primeiro sintoma. Pode também ocorrer aumento de volume, bloqueio articular, crepitação, sensação de raspar como se tivesse areia dentro do joelho. Na hora foi a pior dor que eu já senti na minha vida. A torção foi horrível, a dor foi, nossa, muito forte. E fui pronto-socorro direto. Aí já no pronto-socorro ela deu um pré-diagnóstico que foi, olha, eu acho que você rompeu, mas vamos esperar, né? Já as lesões ósseas são menos frequentes. Vale destacar as fraturas por estresse, que acometem especialmente os corredores e os praticantes de atletismo. E, na maioria das vezes, a dor, com piora progressiva, é o principal sintoma. Outro tipo de lesão esportiva é a lesão da coluna cervical, mais frequente nos esportes a motor. Então é muito comum que o atleta, o piloto de Fórmula 1, por exemplo, ele com muita frequência tem dor na coluna cervical e muito precocemente ele já tem sinais de desgaste na coluna cervical. Ou o corredor de kart também. Isso por quê? Porque existe um movimento muito grande na região, uma exigência muito grande na região cervical, que leva uma sobrecarga dos espaços intervertebrais, provocando esse desgaste. Então, a coluna cervical, ela pode ser acometida, e menos frequentemente em outros esportes. Então, futebol, vôlei, basquete até pode, mas não é uma das coisas mais preocupantes, não. E vale lembrar, as crianças e adolescentes também podem sofrer uma lesão esportiva. Se nós, há 10 ou 15 anos atrás, alguém me dissesse, olha, eu tenho vários casos de lesão ligamentar em adolescente, eu acho que custaria muito acreditar. Hoje, porém, com o estímulo à prática desportiva, com a alta competitividade, nós temos crianças com 12 anos, 11 anos, com lesões ligamentares importantes, advindas de uma sobrecarga de treinamento, de um excesso de treinamento, ou de movimentos, eventualmente, de azar, onde ela possa ter realmente lesado essas estruturas, essas articulações. Vamos ver agora como se dá o processo de diagnóstico das lesões esportivas. Eu acho que o diagnóstico na atividade esportiva é basicamente clínico, é mais você ouvir da pessoa o que aconteceu, porque a imensa maioria das lesões não tem tradução por imagem. São dores que ocorrem durante a atividade esportiva. É fundamental, seja profissional ou amador, que o paciente conte todos os detalhes ao médico, mesmo os que não julgue importantes. Alguns exames também podem ser utilizados, como radiografia, ultrassom, ressonância magnética. Então faz uns 5 meses eu comecei a sentir uma dor aqui no quadril e quanto mais eu treinava, essa lesão aumentava, né? E eu resolvi procurar um ortopedista e através de uma ressonância magnética foi constatada essa lesão no quadril. Detectada a lesão esportiva, as abordagens de tratamento podem ser variadas, a depender do tipo da lesão, local acometido, idade e condições do paciente, o que requer uma criteriosa avaliação médica. O tratamento das lesões no esporte é uma coisa muito ampla. Esse tratamento vai desde reabilitação até todos os recursos terapêuticos e algumas vezes até a cirurgia.
É difícil que existe uma fórmula de bolo para isso. É importante que a população não se automedique. O tratamento medicamentoso, que deve ser prescrito pelo médico, é usado especialmente para tratar dor e inflamações. A utilização de analgésicos no esporte ela é perfeitamente bem-vinda, assim como também os anti-inflamatórios. Porém, eu acho que a condição fundamental é que isso seja prescrito pelo médico. Os anti-inflamatórios mais utilizados são os não hormonais, especialmente os inibidores específicos da enzima COX-2. Eu tomei anti-inflamatório para diminuir a dor. Consultei um colega ortopedista por telefone e ele me orientou mais ou menos. Fiquei um tempo esperando ser operado, né? A decisão por cirurgia para tratar lesões esportivas também passa por complexa avaliação médica. Por exemplo, uma lesão de ligamento do cruzado do joelho sempre tem que operar? Não, não é verdade, nem sempre tem que operar. Mas dependendo do esporte que ele faça, se ele joga futebol, onde a cada 6 segundos ele tem que fazer um movimento rotatório, ou vôlei que ele tem que saltar e cair, às vezes girando o corpo. Para esse tipo de esporte, o ligamento cruzado anterior é muito importante. Agora, se ele é um indivíduo que é um corredor, corre só na linha reta, ou esportes onde não exija tanto movimento de pivô, de rotação, talvez ele consiga conviver muito bem sem o ligamento cruzado anterior. A cirurgia pode ocorrer em casos de lesões ligamentares, lesões ósseas, rupturas de tendões, etc. Então, a cirurgia hoje são cirurgias menos invasivas do que antigamente. Um ligamento de joelho que, por exemplo, ficava imobilizado 6 a 8 semanas, hoje nem sequer fica imobilizado. Ele pisa em 1 semana, 10 dias e 4 a 6 meses já está correndo numa boa condição. Então, essa mudança da traumatologia do esporte, do tratamento cirúrgico das lesões esportivas, nos permite hoje dizer que a cirurgia, quando bem indicada, ela realmente é um grande auxílio para a volta do atleta ao esporte. E a outra abordagem de fundamental importância no tratamento das lesões esportivas é a reabilitação. A reabilitação na atividade esportiva é a reintrodução do atleta na atividade que ele fazer. Isso é fundamental. Quer dizer, qualquer coisa que se faça antes do momento adequado faz com que o indivíduo tenha novas lesões. A cronicidade das lesões esportivas está ligada exatamente ao momento da reabilitação. A gente conhece vários exemplos de atletas que foram cronicamente lesados e nunca mais ficaram bons por causa disso, né? É fundamental termos muita disciplina no programa de fisioterapia. O que a fisioterapia tenta fazer, a fisioterapia esportiva, é que durante esse tempo mínimo, esse atleta recupere o máximo possível da flexibilidade, da resistência, da potência, da força muscular, tá? Da velocidade de reação, do que a gente chama de propriocepção, tá? Que é a consciência que o indivíduo tem do seu próprio corpo, né? e a reação que ele tem, né? Em momentos adversos. Por exemplo, reação de proteção. Você está andando no meio da rua e pisa num buraco, né? A sua propriocepção é que te permite corrigir o movimento antes de você ter um entorse. Isso é muito importante para o atleta. Então, você, durante esse tempo mínimo de recuperação, né, você tentar devolver o seu atleta 100%. Tá? Ou, se for possível, se ele tinha algum déficit prévio, até melhor do que quando ele teve a lesão. Olha, agora eu estou fazendo fisioterapia, eu estou vou entrar no 3º mês, eu tenho que fazer mais uns 3 meses para voltar a ficar poder fazer os exercícios que eu fazia antes. Estou fazendo a fisioterapia todos os dias para ficar legal. Infelizmente, não raras vezes, o paciente abandona o processo de reabilitação no meio do caminho, o que pode provocar sérias consequências. Um indivíduo que largou esse processo pela metade, né, a chance dele voltar a jogar e ter novamente a ruptura é grande. É muito comum, diante de uma lesão, pensarmos de um jeito negativo sobre como isso pode afetar a nossa vida. Olha, se eu disser que eu nunca pensei nisso, eu vou estar mentindo. Várias vezes eu já pensei, será que minha perna vai ficar como antes? Será que eu vou voltar a saltar como antes, a correr? Será que eu vou ter a mesma velocidade, a mesma potência na hora de chutar? Uma lesão traz sempre um prejuízo e afeta o lado emocional de qualquer um. Todos subiram para o profissional e eu tinha a possibilidade de subir junto com eles, estava até cotado para subir. E acabou não acontecendo por causa dessa lesão, então eu fiquei muito chateado, fiquei
muito para baixo e foi muito complicado, mas depois que tudo isso passou, eu acabei subindo pro profissional e voltando à atividade. Felizmente, hoje em dia, há mesmo vários recursos que auxiliam na recuperação global do paciente. É claro que hoje a medicina nos permite, a traumatologia e a reabilitação, nos permite treinar esse atleta para que ele possa simular os movimentos, os gestos que ele vai fazer no esporte e o faça isso na clínica, nos laboratórios, nas clínicas, sem que isso possa significar para ele riscos no futuro, ou seja, para evitar, para profilaxia de uma nova lesão. E foi o que eu fiz, eu me enfiei de cabeça, passei 6 meses ligada na fisioterapia, me recuperando, me cuidando para voltar. E foi depois disso que aconteceram os meus principais títulos internacionais. Então, acho que ninguém tem que se abater com contusão, não. Tem que seguir em frente, se recuperar, seguir à risca o que os médicos e o que o fisioterapeuta passa, porque isso é muito importante. A relação entre o atleta lesado e a equipe médica, que hoje inclui ortopedistas, fisioterapeutas, fisiatras, psicólogos, nutricionistas, entre outros, é determinante no sucesso do tratamento. Com certeza, tem que ter confiança, porque a pessoa que está tratando de você, você tem que saber que ela sabe o que tem que ser feito, então você tem que confiar completamente nessa pessoa e ela também te passar tudo do melhor para você recuperar rápido. Vale a pena esclarecer mais uma dúvida frequente. Diante de uma lesão, o que fazer? Diante da lesão aguda, qualquer atividade esportiva, diante da lesão aguda que você teve, primeira providência, imobilize o segmento. Se for um braço, imobilize com uma tipóia, se for uma perna, imobilize com uma tala, com alguma coisa que evite o movimento. E segundo, no local onde houve a lesão, faça uma bolsa de gelo, que deve persistir por 20 minutos, 3 a 4 vezes ao dia, até que a pessoa possa ter recursos. Não use calor em lesões iniciais. Isso pode agravar um sangramento de uma batida. A prevenção das lesões esportivas requer a adoção de medidas que combatam o risco de inadequação. Primeiro, selecione uma atividade esportiva adequada para você, o que nem sempre é uma tarefa fácil. É muito comum a gente ver, às vezes, pessoas com sobrepeso, com idade avançada, que querem fazer balé, por exemplo. Isso não é possível, não é adequado. Indivíduos que querem correr a determinados momentos da vida, isso também não é absolutamente adequado, né? De outra maneira, você pegar um indivíduo com estatura não mediana ou baixa e tentar jogar esportes onde exige esse tipo de porte, evidentemente as pessoas que praticam têm esse porte, ele vai se machucar com muito mais frequência, né? O segundo passo, prepare o seu organismo para a atividade que escolheu. Então, se você resolveu, por várias coisas, que você vai jogar tênis, por exemplo, isso é uma coisa que muitas pessoas resolvem em um determinado momento da vida, né? O tênis é um esporte complexo, tecnicamente extremamente difícil, é um esporte que se faz só com um lado do corpo, exige rápidos deslocamentos de corrida, exige grandes rotações, técnica na batida importante. Então, se prepare, desenvolva a musculatura adequada para isso, compre equipamento adequado, tenha um bom professor, e você vai demorar, por exemplo, de começar a jogar tênis hoje, vai demorar um ano e meio para jogar mais ou menos. Eu sempre, antes de cada jogo, eu fazia aquecimento, só que nesse dia eu não fiz o aquecimento. Aí estava jogando bola, cruzei a bola para a área, quando eu pisei, meu joelho torceu assim, e aí eu rompi o ligamento. Fique atento para os principais sintomas de inadequação. A dor é um sintoma importante, mas o cansaço é muito importante. Quando você faz uma atividade esportiva e isso lhe custa alguma coisa, muda o teu ritmo respiratório de forma significativa, você apresenta dores musculares importantes, você no dia seguinte, o seu organismo mostra que se passou, isso não está adequado, você está passando do seu limite. Retorne, faça mais lentamente e vai se adaptando a fazer isso. É preciso também tomar cuidado para não se autodiagnosticar, ou seja, diante de um sintoma, o ideal sempre é procurar um médico. Às vezes as coisas podem se complicar porque você não deu atenção de repente a um entorse de tornozelo ou uma fratura que você às vezes não cuidou e deixou aí achando que isso era normal. Então a gente acabar com esse misticismo, né, de que torcer um pé, bater 3 vezes no chão, você já sai jogando. Às vezes você pode deixar uma lesão que seria muito fraca para ser uma lesão aí que
demore muito mais para você voltar a fazer uma atividade. Outra coisa, você que faz academia, atenção. O grande problema que acontece é que você tem o sentido da comparação. Você vê o outro fazendo alguma coisa e você diz, mas por que eu não posso fazer isso? Então esse espírito de imitação é que faz com muita frequência com que o indivíduo que está numa academia se lese, porque ele tenta acompanhar as pessoas como se fosse um grupo, e a atividade esportiva é uma coisa absolutamente individualizada. Mais algumas dicas que podem ser úteis para evitarmos uma lesão esportiva. Adote alimentação saudável. Um programa nutricional adequado ajuda no desempenho de atletas amadores e profissionais. Faça alongamento, isso melhora a flexibilidade. Use calçados, roupas e equipamentos adequados. E trabalhe a massa muscular e os movimentos com orientação técnica. Não é porque eu só corro de final de semana que eu não vou também agir dessa forma. O ideal é que você fizesse uma atividade regrada, 3 vezes por semana no mínimo, com alguém acompanhando, com um médico acompanhando, com o próprio professor de educação física ou um técnico que esteja junto para saber o que você está fazendo. Procure sempre orientação técnica e profissional. E de preferência, antes de iniciar ou intensificar um programa de atividade esportiva, consulte um médico. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e aproveite e já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 0800 557268. Centro de Traumatologia do Esporte da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Fone 11 5539 5090. Como vimos, cada dia é mais possível tratar e reabilitar uma lesão esportiva. Porém, o ideal é prevenir. Portanto, não podemos nos esquecer da palavra adequação e de seu significado. Praticar uma atividade esportiva deve ser uma atitude prazerosa e que gere bem-estar e benefícios à nossa vida.